Evangelho de Mateus, o capítulo de número 11. Você que encontrou, diga glória a Jesus. Está escrito assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu que haveria de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O plano dos céus está tudo certo. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, falar acerca do período de Jesus Cristo, do período em que viveu João Batista, eu preciso lembrar aos senhores que Israel viveu períodos remotos, períodos em que a história pouco fala, em que a história pouco conta. Por que não lembrar aos senhores? Israel viveu 400 anos, ou cerca de 400 anos, em pleno Egito. 40 anos de deserto, 70 anos no exílio babilônico e 400 anos de total silêncio de Deus. 400 anos em que Deus não se moveu, nem por Urim e por Tumim, que eram 2 pedras peitorais. 400 anos em que Deus não se revelou ou não se manifestou em visão manifesta ou teofânica. 400 anos em que não houve profeta no arraial dizendo: assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E eu fico a pensar o que se tornou Israel. 400 anos sem profeta denunciando o pecado no meio do povo. 400 anos sem Israel ser corrigido de perto pela direção do Espírito Santo. E eu te respondo: Israel ficou tomado de fariseus pelas praças, de seduceus pelas esquinas, homens que valorizavam mais o visível do que o invisível, homens que valorizavam mais o templo do que o próprio Deus, homens que valorizavam mais os seus dogmas e os seus costumes do que a própria palavra de Deus. Israel tornou-se um lugar marcado pela religiosidade. E para quebrar essa regra, esse paradigma, Deus levanta um homem chamado João. Todos lembram quando Deus quebra esse silêncio. A Bíblia diz que Deus resolveu se manifestar. E eu fico a pensar a alegria de Ana e Simeão quando vem o menino Jesus adentrando nas portas do templo. Quando vem o menino Jesus entrando pelas portas, eles cantavam, eles adoravam, eles salmodiavam, e talvez diziam consigo: já posso descer a tampa fria, já posso descer a sepultura, porque agora eu sei que Deus vela e vela pela sua palavra para que se cumpra. Eu fico a pensar, porque a Bíblia vai dizer que cai sorte sobre um velho sacerdote chamado Zacarias, e Zacarias está no lugar em que é a divisão exata entre o Santo dos Santos e a demais parte do templo. Zacarias está no pescoço do templo. Ele está acendendo incenso ao Senhor. Enquanto ele está acendendo incenso ao Senhor, um anjo resolve aparecer a Zacarias e, numa linguagem moderna, começa a dizer: ei, Zacarias, Deus está te vendo, rapaz. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida, os olhos de Deus estão sobre a tua história. Tu és assistido diante do trono e do trono de Deus. E eu fico a pensar, o velho assustado, afinal de contas, pouca gente fala, mas havia 400 anos em que Deus não falava, 400 anos em que Deus não se movia, e o velho assustado diante daquele anjo, e o anjo olhando para ele dizendo: ei, Zacarias, sabe aquela velha que tu deixou em casa? E eu imagino comigo Zacarias costando a cabeça e dizendo: oh, se sei, é estéril, é infértil. E o velho assustado dizia: aham. E o anjo dizia: está acontecendo um milagre lá,
agora. Como assim vai gerar? Como assim vai ter filho? Como assim o seu nome será lembrado na história? Ele vai preparar o caminho, e o caminho para o Salvador. E a Bíblia diz que porque ele não creu, ele ficou mudo. E eu fico a pensar, porque Lucas, ele deixa claro, haviam pessoas no pátio aguardando a saída do velho, do sacerdote. E eu fico a pensar o que o povo falava. Afinal de contas, ele queria dizer, o problema é que não tinha som na sua garganta, não tinha som na sua voz. E talvez ele querendo contar que ouviu Deus depois de 400 anos. Ele viu a manifestação de Deus depois de 400 anos. O problema é que não tinha som na sua voz. Todo sacerdote que adentrava no Santo dos Santos, ele adentrava com um cordel amarrado na sua cintura, porque se fosse o caso do mesmo estar em pecado, ele seria fulminado, e fulminado pela glória de Deus. E eu fico a pensar, imagine comigo o que o povo falava. Talvez o povo dizia, Deus não matou porque é bondoso, Deus não matou porque é misericordioso. Mas alguma coisa oculta tem, alguma coisa estranha tem. E eu fico a pensar, porque o velho sai dali e a promessa está se cumprindo no ventre de Isabel. Observa, Maria vai ter um encontro com Isabel, e o menino vai receber a virtude do Espírito. Os dias para Isabel se aproximam, e alguém dizia, já que ele não fala, vamos decidir nós. Já que ele não tem voz ativa, vamos decidir nós. Põe logo o nome de Zacarias, afinal de contas, é tradição de família. Mas na hora certa, Deus abriu a boca de Zacarias dizendo, vai se chamar João. Em outras palavras, ele estava dizendo, o preço quem pagou fui eu. A promessa é na minha vida, vai se chamar João. O menino nasce, cresce numa aldeia pobre, próximo à região de Nazaré, uma aldeia sacerdotal. E eu fico a pensar, todo lugar pobre é marcado por gente sonhadora. E lá está um menino, ouvindo de seus colegas, das demais crianças, o que vai ser da tua vida? O que você vai ser quando crescer? E talvez alguém projetava e dizia, eu quero ser sacerdote igual o papai. Alguém dizia, isso dá trabalho demais. Quero não. O que você vai ser? Eu quero ser mestre da lei. Eu quero ser doutor, eu quero ser advogado. Ô João, você vai ser o que quando crescer, rapaz? E eu imagino o menino já cheio do Espírito Santo, batendo o pezinho e dizendo, tem uma promessa de Deus na minha vida, tem uma promessa de Deus na minha história. Eu vou ser a voz que clama. E eu imagino os demais coleguinhas olhando, dizendo, não bate bem. Já viu a vida dele? Só quer saber de oração, só quer saber de meditar na lei, não é boa companhia. Não bate bem. E eu fico a imaginar João crescendo sem amigos, sem aquele tapa nas costas, Deus é contigo, Deus vai fazer, Deus vai te honrar. E João não suporta a pressão ou a opressão de uma sociedade inteira. E ele vai para onde? Vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, parece que eu vejo Deus olhando para ele dizendo, hoje eu começo um trabalhar diferente na tua vida. Hoje eu começo um trabalhar diferente na tua história. Eu te moldo como eu quero, eu te amasso como eu quero, mas ainda tu vais ser um vaso. Está doendo? Suporta, porque ainda tu vais ser um vaso. E a maior dor de quem tem uma promessa de Deus é ver o tempo passar, é ver as horas passar, é ver os dias passar, os meses passar e nada muda. O cenário não muda, a história não muda. E você se questiona,
Será que foi Deus? Será que o mundo está falando não é verdade? Papai é doido e eu sou doido. Será que o mundo inteiro está dizendo não é verdade? Não viu o anjo coisa nenhuma. Como vai ser? E Deus trabalhando no silêncio. Eu venho aqui dizer para alguém: suporta. Deus está trabalhando nesse silêncio. Eu vim dizer para alguém: suporta. Seja fiel. Mantenha a posição. Deus está trabalhando no meio desse silêncio. Escute. Observa. As multidões desciam para ouvir João. Não era João que corria atrás das multidões. Eram as multidões que buscavam a João. Porque João era diferente de todo e qualquer outro pregador. João não chamava ninguém de príncipe. João não chamava ninguém de princesa. João não se direcionava a ninguém como amado, como amada. João não estava preocupado em agradar. Mas João sabia que ele estava ali para preparar o caminho. A mensagem de João ela é tão contundente, não por chamar o seu público de raça de víbora, não. Mas observa o contexto. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ei, quem contou para vocês que o inferno não existe? Quem falou para vocês que não existe consequência de pecado? Fala para mim. A mensagem de João confrontava. E confrontava ao tal ponto. Talvez alguém aqui já teve a experiência de cortar uma árvore. Não se manifeste que o Ibama não saiba. Mas escute. Se você já cortou uma árvore, se corta geralmente no caule, sim ou não? 50, 60, 1 metro do solo. Mas olha a pregação de João. O machado está sobre a raiz da árvore. Pastor Ricardo, toda vez que se corta uma árvore no caule, ao passar do tempo, os brotos renascem. Ei, o que Deus estava dizendo para Israel é: não haverá outra chance, não haverá outra oportunidade. O machado está sobre a raiz da árvore. Raiz, ela é base de sustentação, mas ela é fonte de alimentação. Deus estava dizendo: o machado está sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Isso é forte. Escuta. Arrependei-vos. Mas o convite de João não é simplesmente para um arrependimento momentâneo. Sabe aquele arrependimento de noite de ceia, que você derrama 2, 3 lágrimas e diz assim: nunca mais eu vou fazer. E na semana seguinte continua o mesmo erro? Não. O convite de João era: arrependei-vos e produzir frutos de arrependimento. Aleluia. A mensagem, João tem a convicção que a mensagem é poderosa para produzir resultado. Jesus, certa oportunidade, olhou para os discípulos e diz assim: ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Aleluia. Se a palavra não limpar, ninguém limpa. Se a palavra não purificar, ninguém limpa.
lebrecio. Escute. Gente, João foi preso, não foi porque matou, não foi porque assaltou, não foi porque fez golpe em alguém, não. João foi preso porque era profeta. Tinha aliança com a verdade. Tinha aliança com a palavra. Tinha aliança com Deus. Aleluia. E profeta naqueles dias não revelava apenas placa de carro, CPF. Denunciava pecado. Escute. Herodes teve um relacionamento com a mulher do seu irmão. E João, como profeta, denunciou. João agora vai pagar o preço pela verdade e ele está no cárcere. Diga comigo, João era homem igual eu. Repita comigo, João era homem, sujeito a fraquezas. Gente, entenda de uma vez por todas, não existem super-homens. Por favor. João está preso no cárcere, mas o diabo está soprando no seu ouvido. Olha a vida que você teve. Olha a renúncia que você teve. Para o final ter esse resultado aí. Você vai ser morto. Valeu a pena? Olha a tua história, rapaz. Olha o teu ministério. Valeu a pena? E João teve o seu momento de fraqueza. E a Bíblia vai dizer que a fama de Jesus chega no cárcere. Ele ouve falar dos feitos. E ele chama 2 dos seus discípulos. A pergunta que ele faz é: vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo que haveria de vir, ou devemos esperar por outro. Está com a Bíblia aberta? Permita eu voltar no texto. Capítulo 11. Está com a Bíblia aberta? Observa o verso 1. O verso 1 do capítulo 11 é um termo que os evangelistas costumeiramente usam. E aconteceu. Isso aqui é uma afirmativa que nos traz uma convicção que isso aqui não é fruto do pensamento de alguém. Isso aqui não é fruto da imaginação de alguém. Isso aqui não é fruto da criação de alguém. Isso aqui é um fato. E aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos e contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É verdade, Jesus, o Filho de Deus, esteve em nosso meio e aconteceu. Escute. E vai dizer o seguinte: que acabando Jesus de dar instrução aos 12, ele partiu dali para pregar na cidade deles. Jesus foi honrar os discípulos. Jesus foi lá na terra de Pedro para pregar e dizer: ele é meu discípulo. Jesus foi lá na terra de Judas e foi mostrar para a sociedade dizendo: é meu discípulo. Jesus foi honrar os seus. Mas a partir do verso 2 vai contar o que eu relatei, a fraqueza de João. João chama 2 dos seus discípulos e manda dizer ao mestre se é ele que haveria de vir, ou devemos esperar por outro. Gente, observa comigo a fidelidade do mensageiro. Mensageiro não cria história. Mensageiro não inventa.
mensageiro precisa entregar o que o mestre mandou. Observe. João estava com dúvida e os mensageiros chegaram a Jesus e contaram a história. Olha, é o Senhor que haveria de vir. Mas observa a resposta de Jesus. Jesus vai dizer assim: olha, vocês não precisam inventar nada. Vocês não precisam criar nada. Digo a João o que ouve e o que vê. É simples. É só contar o que vocês ouvem e o que vocês veem. E observa, o verso 5 começa assim, ó: os cegos veem. Aleluia. Os cegos veem. O primeiro evangelho apareceria cerca de 50 anos depois da morte de João. O que João conhecia era a lei. O que João conhecia era a palavra dos profetas. Quando Jesus manda dizer, os cegos veem, Jesus está dizendo, diz para João, ele está na fraqueza dele. Ele está na agonia da morte. Mas diz para João, os cegos veem. Está se cumprindo a palavra do profeta Isaías. Está se cumprindo a palavra do profeta Miqueias. Diz para ele, porque na fraqueza a gente só vence pela palavra. Ei, no momento de angústia a gente só consegue triunfar se observar a palavra. Diga para ele, os cegos veem. Aleluia. Os leprosos, os coxos andam. Os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Vem comigo. A mensagem de Jesus para João era: diz para João que eu sei da agonia dele, mas que no plano do céu está tudo perfeito. Diz para João que no plano do céu está tudo perfeito. Eu sei que logo ali tem a cruz, mas também tem a salvação, tem a redenção. Diz para João que no plano do céu está tudo perfeito. Ei, eu vim pregar aqui depois de quase 5 meses de pandemia, para alguém que ainda está com medo, para alguém que ainda está duvidoso, para alguém que ainda está desesperado. E eu vim aqui levantar a voz e dizer: no plano do céu tudo está perfeito. Oh, no plano do céu tudo está perfeito. Não se assuste com a minha pergunta, mas você já agradeceu a Deus por essa pandemia? Que isso, pastor? Eu perdi o emprego, eu perdi amigos. Você já agradeceu a Deus por essa pandemia? Ah, o senhor está falando isso porque em tudo deve se dar graças, é isso? Não, pare para pensar. Você já agradeceu a Deus por essa pandemia? Por quê, pastor? Quantos cegos voltaram a ver por causa dessa pandemia? Quantos mortos foram ressuscitados por causa dessa pandemia? Quanta gente só começou a frequentar a igreja de novo, só voltou a orar na madrugada de novo, só voltou a jejuar de novo. Escute. No plano do céu está perfeito.
Ele permitiu isso aí porque tinha alguém no barco que precisava acordar. Ele permitiu isso aí porque alguém precisava assumir uma posição. Ele precisou permitir isso aí porque pode ter certeza, alguém estava achando que a terra estava gostosa demais, pastor Ricardo. Alguém estava achando que a terra já estava boa demais. Para que céu? Para que conquistar céu? Se eu tenho tudo que eu quero aqui, eu tenho os prazeres aqui, eu tenho gozo aqui. Eu vim dizer que no plano do céu está perfeito, porque a qualquer momento Ele vai aparecer nas nuvens. No plano do céu está perfeito, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós os vivos seremos transformados, e em corpo glorificado nós subiremos ao encontro do Senhor. No plano do céu está perfeito. Por quê, pregador? Porque nós subiremos o primeiro, o segundo e o terceiro céu, e entraremos para as bodas pelas portas. No plano do céu está perfeito, porque o corruptível se dará ou se trocará pelo incorruptível, o mortal pelo imortal. No plano do céu está perfeito, porque nós receberemos vestes brancas, uma coroa de glória sobre a cabeça, nos assentaremos à destra de Deus, regeremos as nações com vara de ferro. A Bíblia diz que comeremos o maná escondido do fruto da árvore da vida. Nós beberemos o rio da vida que desce do trono de Deus. No plano do céu está perfeito. Por quê, pastor? Porque logo, logo nós diremos: valeu a pena. Nunca mais pandemia, nunca mais ameaça, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais choro, nunca mais lamentação. Nós diremos: valeu a pena. Oh, meu Deus, que tem controle de tudo. Eu tenho a convicção que Ele só permitiu essa pandemia para de repente alguém despertar, alguém acordar, alguém se levantar. Aleluia. Alguém tomar uma posição, alguém lembrar que é crente, alguém lembrar que precisa viver, ter aliança, ter compromisso, levantar, bater a poeira e assumir uma posição. Eu quero dizer que no plano dos céus Ele ainda acredita na tua vitória, no teu triunfo. No plano do céu, você assume posição, você se levanta, você se rende, você se entrega. Eu quero nessa noite perguntar se tem alguém que entendeu ou está entendendo o plano de Deus para a sua vida. E entende que precisa fazer uma aliança. Entende que precisa voltar para casa. O filho pródigo, certa oportunidade, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A pergunta que fica: tem alguém nessa noite que sabe que precisa, que está dizendo: sou eu quero? Tem alguém nessa noite? Com a bênção do pastor, eu queria convidar você a se colocar sobre os seus pés. Aonde está a primeira pessoa que anseia por novas vestes, que anseia por novo nome,
por nova vida. Aonde está a primeira pessoa que está dizendo: sou eu, pastor, que quero mudança. Sou eu, pastor, que eu quero me reconciliar. Eu quero confessar Jesus. Eu desafio você, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Está vindo a primeira pessoa. Aleluia. É nessa hora que os salvos intercedem. Aleluia. Aonde está a segunda pessoa? Alguém acompanha ela? Isso. Aonde está a segunda pessoa? É a oportunidade para a tua vida. Vem. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar por você. No plano do céu você vence. No plano do céu você avança. Mas o plano do céu, eu tenho certeza que você assume uma posição. Quantos estão entendendo que há uma oportunidade de Deus e ainda querem? Vem. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Aleluia. Orar a Deus, aleluia, faz bem a alma. Coração, fecha os seus olhos.